Gente, bom dia então, começar a aula aí de relacionamentos transformados. Vai continuar com o Filemon. A gente vai ver do versículo 4 até o 7, tá? Vamos começar com uma oração, para que Deus possa estar conduzindo, nos ajudando nesse momento, sim. Tanto eu que vou dar aula, mas também vocês que vão estar aprendendo, e é um versículo muito rico mesmo. Então vamos lá. Senhor, obrigado por mais um dia, você possa estar cuidando da vida de cada um aqui, abençoando cada um de nós e tocando no nosso coração nesse verso aqui de Filemon, que possa estar realmente transformando a nossa vida e que nossos relacionamentos possam ser transformados também pela sua graça, Pai. Cuide do resto do dia aqui, dia dos pais também e pelas da semana, Pai. Em nome de Jesus, amém. Certo, relacionamentos transformados, a gente vai ver a carta de Filemon. O tema hoje é ações de graça, tá? A parte de gratidão a gente vai ver que é só um pequeno pedaço que a gente vai ver, mas que ele percorre todos os versículos e que sem isso não teria grande valor, tá? Vamos lá. O esboço vai ser dessa forma, vai ter a gratidão de Paulo, tiver as razões dessa gratidão de Paulo, a fé e o amor que produzem comunhão e o pleno conhecimento que gera assim fonte de bênçãos, tá? Então ó, vamos lá, gente, Filemon 4 ao 7. Alguém pode ler pra mim aqui no Luz? Ou no projetor, no caso? Dá pra ver? Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reinado no coração dos santos. Isso. Então a gente vê aqui Paulo já começando agradecendo a Deus pela vida de Filemon e falando um pouco sobre Filemon, que ele tem escutado dele, tá? Uma pergunta bem simples que a gente vai ver aqui. A gratidão de Paulo contra Filemon. De quem foi que ele ouviu sobre Filemon? Até porque ele estava preso, tá? Ele escutou de Epáfras. E Filemon, no versículo 23, fala sobre Epáfras que está sendo prisioneiro junto de Paulo, tá? E em Colossenses 1,7 aparece também que Epáfras era a pessoa qual estava ensinando em Colosso, que por algum motivo deve ter ido com Paulo lá, ou às vezes para ter um tempo com ele, ou porque às vezes foi preso. Lembrando que Colosso e Roma são países que acabavam sendo ligados pelo mesmo governo. Então isso acabava, a gente não acaba não sabendo exatamente o que aconteceu para Epáfras estar lá. Mas foi de Epáfras que Paulo escutou sobre Filemon, de como estava acontecendo. Mas Paulo já conhecia Filemon, mas ele estava escutando sobre como Filemon tem ido, como é que tem sido a fé dele e tudo mais, tá? Se a gente olhar aqui nesse versículo, sempre dou graças a Deus, lembrando de vocês nas minhas orações, porque vocês falaram de sua fé. Algumas pessoas podem pensar que nessa introdução da carta agora, falando diretamente com Filemon, pode parecer mais como uma bajulação. Vocês acham que poderia parecer uma bajulação? Deixa eu só voltar aqui. Não. Por que não? Isso foi da forma que ele fala, não tem como dar a sensação de que ele está bajulando. Você está mostrando para ele gratidão e vendo todo o feito dele em relação à fé dele. Então, mas no contexto de falar sobre um escravo que poderia ser morto, ele falar bem de um cara para esse cara se sentir bem e aí ele conseguir perdoar a outra pessoa, poderia ser considerado uma bajulação? Acho que poderia se a gente não conhecesse a intenção de Paulo, né, escrevendo a carta. Tem toda uma didática envolvida, ele está ensinando alguém a fazer algo que aproxime de Cristo, né, do que ele faria nessa situação, que seria o perdão, ou agindo como verdadeiro cristão. Mas se a gente não conhecesse a intenção, poderia considerar assim. Isso. Olhando assim, poderia pensar, mas a resposta é não, pela seguinte frase no começo: sempre dou graças a meu Deus. Ele nunca foi bajulado. Quem está sendo agradecido, quem está sendo exaltado aqui é sempre Deus. Deus é o objeto. É óbvio que às vezes essa frase pode passar despercebido pela gente, porque a gente fala, como é que posso dizer? Meio comum, tipo, nossa, que Deus seja louvado, e às vezes a gente não entende a importância que é.
Na aula passada o Everton falou da questão da graça de Deus. Como às vezes a gente vê igrejas, acho que é Assembleia, né, que fala assim, o pessoal chega, cumprimenta, paz do Senhor. Aí tem uma resposta, sabe qual que é a resposta? Tipo, a paz do Senhor, aí tem tipo uma resposta. Ou fala amém, ou fala paz do Senhor de volta. Não sei. Você sei que tem uma diferença. Então, mas Deixa eu levar lá no curso da Assembleia. Vamos lá. Você pode porque esteja conosco. Né? Então. Então vai cair no poder. Então, mas às vezes a gente fala como algo comum, como um cumprimento, mas Paulo aqui é uma igreja primitiva, então essas frases não tem um teor de crentez, que nem a gente fala. Não é uma coisa assim, de uma linguagem nossa, que a gente fala, você tá na glória, não tá na glória, sabe? A gente entende esse tipo de coisa. Pra gente, esse tipo de linguajar se tornou muito comum e a gente não reflete o que significa de fato, Sim. né? Às vezes alguém fala uma coisa pra gente e fala, graças a Deus, é uma resposta automática, a gente não reflete. Mas pra eles aí, precisa lembrar que esse linguajar se tornou comum pra gente hoje, porque lá atrás eles começaram a usar. E quando eles começaram a usar, eles começaram a usar à toa. Eles começaram a usar porque aquilo significava alguma coisa. Tinha né? uma e motivação. Paulo aí tá bem próximo daquilo, né? Então, quando ele escreve isso, ele tem em mente o significado real, ele não está escrevendo no piloto automático como a gente fala. Sim, para ele tem toda uma importância, cada palavra para ele é algo de coração, né? Então, seguinte, então, objeto de louvor e glória aqui é Deus, tá? Essas palavras elas também são usadas em Romanos 1, do 8 ao 12. Alguém pode abrir para mim e ler? Fazendo um favor. Romanos 1, do 8 ao 12. Pode ler. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo, teu coração, pregando o evangelho do seu Filho, é muito testemunho de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Espero para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Isso. Tá um barulhão ainda. Não sei o que tá acontecendo aí, né? Não sei se é caminhão do ovo aí. Mas dá pra escutar? Tá... Ixi, agora tá mais difícil aí. Deixa eu fechar. De pedal aí dos pais. Vamos lá. Então, nesse trecho, Paulo já começa, ele traz a mesma ideia que ele começa em Filemon, que é uma ideia de gratidão e amor. Nesse contexto de Romanos, Paulo está escrevendo a carta para os romanos, só que era uma carta de pessoas que ele nunca viu nem conhecia. E ele nessa perícope, ele quer trazer a ideia de que ele verdadeiramente ama os romanos, mesmo sem conhecer. E isso acontece pela oração deles, de sempre lembrar deles e orar. E em Filemon não é diferente, ele começa lá, o 4, falando que sempre está orando por ele. Aqui no 4, sempre estou graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações. Então sempre está lembrando de Filemon. Ele está querendo falar da gratidão a Deus pela vida de Filemon, mas também que ele tem um amor sincero por Filemon a cada dia mais, pelo quanto ele tem visto ele crescer. Então, a gente vê uma coisa muito importante de Paulo, que não vai ser muito que a gente vai tratar aqui, mas vale a pena a gente falar, que é sobre oração, que a oração ela transforma. Porque Paulo, mesmo nessa situação de prisioneiro, ele se mantinha grato a Deus pela vida de Filemon. E a oração ela nos faz mais próximos de Deus e nos faz mais gratos a Deus. Às vezes a gente pensa que a oração é algo objeto de pedido, mas às vezes a oração na verdade ela quer mais nos transformar do que transformar o mundo à volta ou as pessoas à volta. Então a gente ora pelos outros, mas quem mais recebe é a gente. E oração é um assunto rico,
e a bênção é grande, e cada vez mais que Paulo vai orando por Filemon, ele sente mais amor por Filemon, e com isso ele sente mais grato a Deus, dá alegria a ele, o que faz com que os próximos versículos que ele vai falando sobre me traz alegria, me reanime, são frutos dessas orações que Paulo tem pela vida de Filemon e também pelo que Deus tem feito na vida de Filemon, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, razão de gratidão de Paulo. Primeira razão é pela fé de Filemon em Cristo Jesus, e segundo, pelo amor de Filemon para com os outros. Então versículo 5, vai lá, porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos, tá? A fé de Filemon em Cristo, como Paulo escutava de Epáfras sobre Filemon, a gente percebe que na carta inteira não há nenhum tom de advertência. Por exemplo, não tem nada falando sobre uma correção de Filemon, o que demonstra que ele só escutou coisa boa de Filemon, de que Filemon estava mantendo na fé. Não estou dizendo que Filemon era perfeito, mas estou dizendo que ele está buscando, tem que se manter na fé, não tem nenhum pecado que, como é que pode dizer, que o desabone, que faça com que ele seja necessidade de repreensão. E Paulo não teria problema nenhum em repreender alguém, mesmo diante dessa situação de Onésimo. Até porque ele faz isso em todas as cartas, e doa quem doer, ele faz mesmo e fala, tá? Então a gente vê que Filemon buscava amar e agradar a Deus. Por que eu falo isso? Não está escrito no texto, ainda mais nesse versículo 5, que só fala sua fé no Senhor Jesus Cristo, só isso que está escrito sobre isso. A gente vê que para Deus não existe um meio termo do tipo, ou você faz ou você não faz. Então se você é alguém que tem buscado a fé no Senhor, você é uma pessoa que ama a Deus e busca agradar a Deus em primeiro lugar. Ponto, tá? E com isso, essa fé que Paulo escuta de Filemon deu a ele confiança para que Onésimo fosse para lá e ele fosse ser perdoado. Até porque a gente está falando de uma situação em que alguém poderia morrer. Só que a gente vê nessa carta que é um tom assim que Paulo vai enviando, agradecendo a Deus e até com grande alegria falando sobre Filemon. Então, para Paulo, o envio de Onésimo não era uma coisa pesarosa. Era algo que ele sabia que Filemon ia perdoar, tá? Então a gente vê a primeira coisa, tá? Primeira característica de um relacionamento transformado, de alguém que perdoa, no caso de Filemon, é o seu cuidado com o relacionamento com Deus. Não tem como, tá? Você viver uma vida próxima de Deus, fazer coisas que são assim, envolvem o caráter de Deus, envolvem as ações que agradam a Deus, se antes você está próximo de Deus. Você não consegue, tá? Então a gente tem exemplo de, por exemplo é ótimo, mas se uma pessoa ela está com alguma dificuldade em determinado assunto, seja perdão, seja rancor, seja falta de confiança, ansiedade, tudo isso deriva de uma falha de um relacionamento com Deus. De que pode ser que essa pessoa, vamos lá, não está tendo seu tempo devocional com Deus. Não estou nem falando de questão de, você tem que passar 3 horas orando todo dia. Não, estou falando assim da importância que você dá para Deus no seu dia a dia. Pode ser no momento de oração, no seu dia a dia, pode ser na dependência que você tem em cada decisão que você toma, dependência em Deus, né? Pode ser no gastar um tempo importante para Deus, ao invés de gastar às vezes um tempo importante com às vezes um entretenimento, de um seriado, um filme, mas porque você entende que Deus é importante e que para a sua vida isso é essencial. Então, o seu relacionamento com Deus, ele é essencial. Então, é isso que a gente tem que ter em mente primeiro, tá? E pelo amor de Filemon para com os outros, tá? Algumas versões, acho que na Almeida, começa assim, deixa eu só pegar aqui. Ele fala, dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti. Não, peraí, o 5. Estando ciente do amor e da fé que tens pelo Senhor Jesus Cristo e todos os santos, tá? A fé, ela tá ligada ao Senhor Jesus Cristo e o amor, ele tá ligado a todos os santos, tá? Então, o que Paulo tem escutado de Filemon é o amor. E a palavra amor aí é a palavra ágape, que ela significa amor de vontade, escolha, auto-sacrifício e humildade. Tô falando muito rápido, tá? Que eu tô ficando cansado de falar. Esse amor, ele é um amor que vem de Deus só. É a partir do Espírito Santo, que habita de nós, que a gente consegue ter. Porque é algo que envolve muito mais um auto-sacrifício
E pra gente conseguir ter isso sendo um pecador, é somente pela graça de Deus. Então, Paulo está querendo mostrar que Deus tem trabalhado na vida do Filemon, não só na fé, mas também no amor que ele vai ter com as outras pessoas. E essa fé, ela é ligada, porque a fé de Filemon era real, e isso manifestou um verdadeiro amor bíblico, e esse amor se expressou em uma preocupação com as pessoas. Então é natural que a gente pense primeiro, nosso relacionamento vertical com Deus, que vai se expandindo para o horizontal. Então, eu faço matemática, tá? Então, quanto maior é a altura, muito provavelmente, maior vai ser a largura das coisas. Então, não estou dizendo que todo triângulo vai ser assim, tá? Mas, pensando nessa ideia de Deus, ele está pensando disso aqui. Quanto maior eu amo a Deus, quanto mais eu amo a Deus, maior vai ser meu amor pelas pessoas, vai ser tudo proporcional. Se eu amo pouco, meu amor pelas pessoas vai ser pouco. Então, esse amor pelos outros é derivado de um amor de Deus, mas que abençoa outras pessoas em volta, tá? Uma cruz. Deixa eu pegar uma para desenhar, como se fosse uma ideia de um triângulo proporcional mesmo, tá? Então, isso aqui é como se fosse isso aqui, ó. Meu amor pelos outros, e aqui, meu amor para Deus. Tá? E é um triângulo normal. Quanto mais eu amo a Deus, ele é proporcional. Ele não fica assim. Não, ele vai aumentando proporcional com as outras pessoas. Então, quanto mais eu amo a Deus, maior vai ser o amor de volta. Deu para entender? Então, a segunda característica que a gente vê aqui é o seu cuidado com os irmãos da fé, tá? Então, pessoas que amam a Deus tendem a ser mais cuidadosas com seus irmãos na fé. Acho que a gente pode pensar em exemplos de pessoas na igreja que, conforme elas amam a Deus, se envolvem no ministério com Deus, você vê que elas se preocupam com as pessoas, não como uma questão de um trabalho, do tipo, preciso estar com as pessoas em volta. Não, às vezes é uma questão natural, da dependência que ele tem de Deus, do ministério, do envolvimento que ele tem. Ele vai tendo cuidado maior com os seus irmãos, tá? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Não? Então tá. Vamos lá. Fé que produz comunhão. Eu fiquei na dúvida de qual imagem colocar, mas eu coloquei essa imagem aí de uma família, porque comunhão é uma coisa que a gente gosta, como é o que às vezes a gente espera, né? Então, geralmente depois do GP, a gente fala, não tem um momento de comunhão, e a gente já pensa, vamos comer agora, vamos conversar. Mas a palavra comunhão, ela vai muito além de uma parte de um partilhar de um pão, de uma companhia um do outro, de conversar e de rir. É mais como um pertencimento, tá? De um compartilhar da mesma fé, de agora se identificar da mesma família. Então, a comunhão, ela é produzida por esse amor de Deus, pela essa fé, e a gente gosta. A gente não quer que isso se perca, a gente quer sempre preservar isso. Então, o individualismo, o egoísmo, ele é totalmente jogado para fora. E pensando nessa questão hoje, nos nossos dias, a gente é muito individualizado, né? Cada um pensa em si mesmo, quer fazer as suas coisas, tem os seus objetivos, esquece às vezes de pensar às vezes na preservação da comunhão e de como é bom essa comunhão. Então, o individualismo dentro da igreja não dá certo. Se começa a ter algum individualismo, seja de, por exemplo, um pastor que pensa muito na carreira dele, ou às vezes no estudo dele como pessoa, de tipo, quer ter mais conhecimento de Deus e fica preso a simplesmente ficar lendo livros para adquirir conhecimento próprio, essa pessoa vai acabar dando um problema dentro da igreja. Porque a gente precisa desse conhecimento de Deus, mas também precisa do amor de Deus e também dessa comunhão que faz com que a gente se sinta pertencente ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é muito importante, mas o corpo de Cristo é feito por pessoas, e Deus é que nos dá as habilidades e nos ensina a cuidar de cada um de nós, às vezes abdicar de coisas para preservação do outro. Então é muito importante a nossa comunhão uns com os outros. Então a terceira característica é o zelo que ele tem pela comunhão pelos irmãos, tá? Então,
Vamos pensar aqui num exemplo claro, assim, de comunhão. Às vezes, pode ser que a gente possa precisar ter que tomar decisões que envolvam mais a preservação do corpo do que algo que te agrade. Alguém consegue pensar em algum exemplo? Que poderia ser de que às vezes a gente tem que abdicar de coisas que a gente gosta por uma comunhão? Pode ser. Pensei no exemplo que aconteceu tipo, na época de eleição, né? Que teve uma secção muito grande na igreja, tipo, quem era contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro. E, tipo, às vezes, congregar para muitas pessoas foi uma dificuldade por conta dessas diferenças políticas, né? Mas, tipo, independente das diferenças, tem que manter e preservar a comunhão, né? Tipo, independente do que o seu irmão pensa, né? É por isso que a gente fala, acho que foi corre, acho que esse ano vai ser de novo. Esse ano vai ser pior, talvez. Mas é um bom exemplo. Alguém tem mais outro? Pode ser de casamento, família, coisa assim. Então, uma vez é um exemplo pessoal mesmo. Cada vez que eu estava distante do Senhor, estava distante da igreja, eu estava distante do Senhor. Cada vez que eu estava distante dos meus irmãos, era um sinal claro porque eu não estava conseguindo lidar com o Senhor. Eu tive isso como exemplo. Cada vez que eu tenho comunhão com meus irmãos, mais eu tenho comunhão com o meu Deus. Porque o meu relacionamento com Deus tem que produzir a compaixão, o carinho, o amor com meus irmãos. Se você na igreja não consegue estar bem, você com Deus você não está bem. A primeira coisa que você questiona, puxa, se eu não consigo estar bem com o meu irmão que mora na minha casa, do meu lado, dorme na minha cama do lado, como é que eu posso estar Deus com Deus? Como mostrou, inversamente proporcional. Né? Quando você está bem com ele, como o meu relacionamento está bem com Deus, e o que está do meu lado fica bem. Cresce, né? E coisa no casamento também, você pode trocar esse casamento. Às vezes você não está bem com o teu esposo, não está bem com o teu companheiro lá, as coisas não funcionam. O primeiro sinal é que, puxa, eu não estou bem com Deus. Eu tenho que buscar o Senhor. Aí quando você busca Ele, naturalmente, né, vai. Não dizer que vai ser uma coisa mágica, uma coisa tipo assim, estar em Deus. Às vezes entendeu? Mas assim, é um sinal claro que, puxa, eu preciso centrar, parar e buscar do Senhor. O Paulo foi muito gracioso para essa palavra. É bem óbvio. Então, às vezes pode ser que seja uma questão pecaminosa na vida da pessoa, que a gente precisa entender que, putz, eu tenho essa dificuldade pecaminosa minha, mas para a preservação da comunhão eu preciso perdoar meu irmão. E lembrando, perdoar é um compromisso, tá? Não é uma questão de uma vontade que você tem. A gente tem que perdoar porque Deus ordena. É um compromisso que a gente vai ter com essa pessoa, de perdoar e de aquilo a gente não ficar aquela coisa de tipo, você fez isso comigo, sabe? Coisa batendo na porta. Não, uma coisa que, um compromisso que a gente colocou de perdoar. E a comunhão envolve muito isso. Porque se a gente não perdoa os outros, ou não trata pecado uns com os outros, isso aqui é o princípio da ruína de toda a igreja. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a comunhão. E também envolve coisas que não são pecados. Por exemplo, se a gente tem um irmão fraco na fé, passando alguma dificuldade, ou alguém que acabou de ser convertido, às vezes fica escandalizado com algumas coisas que não são pecados, mas que na cabeça dele ele cresceu achando que era pecado, talvez a gente precisa, para a preservação da comunhão, parar. Por exemplo, eu lembro quando a gente chegou aqui na igreja, uma das coisas que meu pai assustou foi o pessoal beber cerveja. Porque a gente, não pode beber, não, pelo amor de Deus. E depois a gente foi entendendo, não tem versículo na Bíblia que fala que não pode, mas tem versículo na Bíblia que fala que não pode ficar bêbado. Então, pra gente foi uma coisa que a gente precisava entender e que, por graça de Deus, a gente conseguiu entender. Só que tem gente que às vezes se escandaliza, que ficava e acho que meu pai pode até falar que teve gente que passou na igreja que se escandalizava e foi embora. E às vezes a gente, talvez por uma falha nossa, não tô dizendo que foi, tá? Mas a gente precisa às vezes parar um pouco, sabe? Entender, olha, ele tem essa dificuldade, não vamos fazer isso perto dessa pessoa. Porque ele precisa entender, sabe? Tem um processo pela preservação da comunhão. Eu quero que esse
o meu irmão não fique escandalizado, eu quero que ele tenha comunhão e alegria junto com a gente. Então às vezes eu preciso parar determinadas coisas e parar determinadas ações minhas em prol do meu irmão, tá? Pela comunhão. Você falou do exemplo, né? Como existem outros exemplos bem mais latentes. Né? Por exemplo, como ela falou, o meu irmão, eu tenho um posicionamento político diferente. Às vezes eu penso de uma forma diferente do caminho, entendeu? Às vezes preferimos, em vez de compreender o irmão, ajudar a junto com ele, ficar distante dele. Mas você é fulano, eu sou ciclano, entendeu? E não entende que a família estamos juntos, se o barco afundar, vamos afundar juntos. Sim. Entendeu? Ele está junto, entendeu? Ele prefere muitas vezes ficar distante, entendeu? Isso que é o mal. É mais fácil, né? É bem mais fácil. Tirar o corpo fora, deixar. Ele vai ter problema, não se pode. Vamos. E é complicado, né? Porque eu me lembro quando eu tinha uns tempos, trabalhava na Rebral, já me chegou no domingo, chegando em São Paulo, mas eu estou sentado, saindo do serviço, ia lá tomar uma cerveja, mas tudo. Tomava muito lá, quando eu domingos dessa. Tudo bem, tá tudo tranquilo? Tudo bem, tá tomando água doce, tá? Água doce. Vamos deixar. Falei, mas o negócio seguinte, porque a gente também não tem que participar das pessoas que a gente toma alguma coisa da palavra de Deus. Não estou aqui, mas estou falando com as pessoas da palavra de Deus. Olha, aí realmente a gente sempre falava, né? As pessoas que se encontram, tem que ter reconhecimento da palavra. Muitas vezes diminui bastante. Precisa ter beber e não embriagar a própria Bíblia. Sim, obviamente. Não, a gente nós sentamos juntos, fizemos uma série de estudos bíblicos. Em casa. Cada um pegava um versículo, destrói esse versículo. Cada um fez isso aí. Aí a gente descobriu o seguinte: a Bíblia tem mais referências para não fazer do que fazer. Aí, como família, a gente decidiu, não, em casa a gente não vai fazer isso. Entendeu? A gente não vai participar disso. A gente também não pode condenar o outro. Tem que respeitar, tem que entender se deve se pegar, tá? Vai ficar bem. Mas às vezes tem pessoas que tem só um gole só, já é motivo de ficar assim, tonto, né? Perder a razão. Mas é assim, como você falou mesmo, tem que sentar junto e conversar. E a fé e o amor produzem também pleno conhecimento. Nossa, hoje tá. Aqui tá. A palavra conhecimento no versículo 6 lá é de epignosis, de um conhecimento que ele é mais profundo de uma coisa teórica. Ele é algo mais experimental, então é aquele conhecimento que você viveu. Isso que é importante, tá? Então quando Paulo está escrevendo isso para Filemon, ele está tendo muito essa ideia de que Filemon é alguém que busca ter o pleno conhecimento. Alguém que quer não só conhecer de teoria, mas também viver aquilo que a palavra de Deus fala. Então, ao caminhar a obediência à vontade de Deus, os crentes experimentam as coisas boas que Deus colocou dentro deles. Então, a partir desse amor que a gente tem pelos outros, é óbvio que não vai ser sempre que vai estar tudo bem. Vai ter momentos em que talvez a gente vai ter conflitos, porque nós somos pecadores e pode ser que haja problemas. E é nesses problemas, nesses tratar de pecados, que é onde a gente vê o nosso pleno conhecimento, que é onde a gente põe em prática a paciência que a gente precisa, onde a gente põe em prática o perdão que a gente precisa, o amor que a gente precisa uns pelos outros, tá? Então, a gente tem que sempre buscar isso. E Filemon é uma pessoa que estava buscando isso. Cada uma dessas coisas são coisas que Paulo está falando de Filemon. Paulo está agradecendo a Deus porque Filemon tem sido alguém que busca amar a Deus, alguém que ama os outros, o próximo, alguém que tem preservado pela comunhão. E a gente vê também tanto que a igreja é na casa dele, alguém que parece que ama receber e ama estar junto e preservar por isso. E ele busca o pleno conhecimento, que ele vê em prática nisso, tá? Então, a quarta coisa é sua busca pelo conhecimento. A gente tem que sempre estar querendo buscar isso, por mais que às vezes é difícil. Então, às vezes a gente ora para Deus e fala assim: Deus, me dá mais paciência. E aí Deus vai colocar para você um momento de provação para você colocar mais paciência, porque talvez hoje em dia, pela nossa cultura de WhatsApp, de aplicativo,
Seria muito mais fácil se a gente pudesse baixar o aplicativo de paciência e ir colocando no nosso coração. Mas não é assim que funciona a vida. Então a gente precisa entender que a gente precisa entender que pra gente ter mais coisas, Deus vai colocando na nossa vida certas coisas, certos acontecimentos, certas situações que vão exigir de nós que nós pratiquemos, que nós respondamos de acordo com o que Ele quer. São provações que Deus coloca na nossa vida. Então, por exemplo, ontem eu estava falando com o pessoal Daniel e os jovens, e a gente vê muito isso, de como Deus às vezes colocou o Daniel em umas situações em que ele teve que responder de acordo. Então, para Daniel, que estava indo para a Babilônia, que era um país que não adorava a Deus, e que a ideia deles de levar jovens era com que eles deixassem tudo para trás, deixassem família, deixassem tudo que eles aprenderam sobre Deus, todas as coisas que eles criam para trás e adorassem aos deuses deles e o conhecimento deles. E Daniel responde à altura, quando ele resolve não comer de comidas impuras, coisas simples, né? E buscar amar a Deus acima de tudo. Então, aquele processo dele de 10 dias em que eles comem só vegetais e outras coisas, e eles ficam mais fortes, demonstra o amor que ele tem por Deus e não se corromper, mas também como Deus também é grande, sabe do que realmente é bom. E Daniel teve um pleno conhecimento naquele momento, porque ele viu a diferença de alguém que come uma dieta que Deus falava para eles e alguém que não come. Então ele viu quão bom era Deus no cuidado dele, seja de coisas que parecem triviais, como o que não comer, no caso deles lá, né? Então, o pleno conhecimento é uma coisa que a gente tem que buscar, é algo que a gente tem que viver. E a gente precisa ser sincero que às vezes a gente não quer, que é o mais difícil. A gente entende que ler a Bíblia é importante, que orar é importante, que estar junto com os irmãos é importante, mas às vezes a gente não quer essas coisas. E quando nos colocamos a querer essas coisas por amor a Deus, é quando o nosso conhecimento se põe em prática, quando o nosso conhecimento vai longe e onde nós crescemos. Porque saber de teoria é fácil, mas na prática é algo muito melhor e bem mais importante, tá? Fonte de bênçãos, que é o versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo aqui fala sobre Filemon, e a atitude dele é que Filemon, ele era uma fonte de bênçãos, ele era alguém que estava dando alegria a Paulo, porque ele reanimava o coração dos seus irmãos. E a palavra de coração aqui é a palavra de entranhas, tá? Não é de coração de mente, como às vezes algumas coisas aparecem. É de coração de sentimento mesmo. A gente precisa de pessoas das quais também nos reanimem. Porque tem momentos que a gente precisa, não é de um conhecimento, mas daquele ânimo, daquela alegria, daquele, sabe, de se animar, e coisas que são sentimentais e que fazem parte da nossa vida. Até porque o afeto é algo criado por Deus, não é algo que veio do pecado. Então esses afetos são importantes. E Filemon era uma pessoa que buscava sempre animar. Então essas características dele levavam ele a ser fonte de bênçãos, em animar os outros, em buscar a bênção da vida de cada um deles. E Paulo confiava que com Onésimo não seria diferente, porque ele sabia que Filemon iria sim perdoar ele, iria ser fonte de bênçãos através de Onésimo. Através de Onésimo, acho que eu falei certo. Então, vamos dar uma recapitulada certinho. Deixa eu voltar aqui. Gratidão de Paulo. Vamos lá. A fé de Filemon em Cristo. Então, Paulo nisso sabia e confiava de que Onésimo seria perdoado pela fé dele. Então a gente tem confiança nos outros à medida que a gente entende que essa pessoa ama a Deus, porque o amor de Deus cresce nessa pessoa, e não tem como essa pessoa, Filemon, não perdoar Onésimo, sendo que ele já foi perdoado por Deus. Ele entende isso. Então, se ele tem uma fé da qual Paulo tem visto, tem crescido, era evidente que Onésimo ia ser perdoado. O amor que ele tem pelos outros faria com que Onésimo fosse perdoado, porque Filemon ia se agradar
entender que agora Onésimo não era mais um escravo, mas agora um irmão em Cristo, alguém que ele possa partilhar da mesma família, de estar juntos, orar junto, crescer junto, porque nossa vida cristã precisa de pessoas, e essas pessoas podem ser aquelas pessoas que você menos espera, como no caso de Filemon, uma pessoa que fugiu, que era um escravo, que agora retorna como um irmão na fé. E que é bom isso, tá? Não. Fala. Até por causa disso, por exemplo, a gente consegue ver que lá na frente, Paulo ele fala que ele poderia ordenar que Filemon fizesse aquilo que é certo. Né? Sim. Ainda que eu sinta liberdade para te ordenar o que é certo, eu prefiro pedir, em nome do amor. Sim. Então, Paulo ele tem autoridade para ordenar que Filemon fizesse aquilo que é certo, mas ele conhecendo Filemon, sabendo que alguém temente a Deus, que está disposto a fazer aquilo que é certo, ele simplesmente pede, né? Ele não ordena porque ele entende que não tem nem necessidade para isso. Isso, então já fica claro já que o tom dessa carta não é uma coisa de uma ovelha para um matadouro, do tipo, vixe, ele pode morrer. Não, é de alegria, de tipo, não, ele vai viver. Filemon vai perdoar. E isso vai produzir amor nos outros, vai produzir a comunhão entre eles, porque é um irmão em Cristo chegando. É alguém a mais, sabe? Então ele vai se importar pela preservação da comunhão, em ter mais outra pessoa junto com a gente, e a comunhão, tanto ele com a igreja, né, quando o Onésimo chega, mas também ele com o Onésimo, tá? E no pleno conhecimento, que às vezes é onde se torna mais difícil, de que a gente não sabe o contexto do qual o Onésimo fugiu, e pode ser que ele tenha sido aqueles escravos que fugiram com muito dinheiro, ou pode ser que tenha sido algumas outras coisas, tá? Mas, dependendo da situação, pode ser que tenha sido muito difícil para o Onésimo. Mas Paulo tinha confiança de que por mais que esteja difícil, por mais que seja, digamos que assim, o prejuízo foi grande de Onésimo ter fugido, ele ia ainda assim perdoar e ia querer crescer, porque nesses momentos difíceis é que a gente precisa se manter, onde a nossa fé vai ser crescida, nosso caráter em Cristo vai ser moldado e melhor. Tá bom? Vamos lá, vou passar para conclusão, tá? Hoje a aula vai ser bem rápida mesmo. Olhando para Filemon, aprendemos a cuidar do nosso relacionamento com Deus, cuidar do nosso relacionamento com nossos irmãos. Com essas coisas, porque o nosso relacionamento com Deus é o que norteia o nosso relacionamento com nossos irmãos, a gente tem um zelo pela comunhão, te busco pelo conhecimento, para assim sermos fonte de bênção na vida dos outros, tá? Então, pensando no exemplo de Filemon ele seria um objeto, ele seria bênção no momento em que Onésimo chegasse, porque ele perdoaria Onésimo, ele ia demonstrar bênção na vida ele ia abençoar Onésimo, ele ia abençoar a igreja, dando um exemplo à igreja de como se perdoar os outros, de como às vezes é difícil, mas nós precisamos perdoar, e que ele seria abençoado porque ele estaria crescendo e o caráter de Cristo estaria sendo mostrado na vida dele. Esse é o nosso desejo também. Então vamos pensar em exemplos do nosso dia a dia, de como nós podemos cuidar do nosso relacionamento. A gente precisa tratar mais nossa vida dia a dia com Deus, a gente precisa tratar do nosso relacionamento com os outros, não se trata de uma vida individualizada, até porque pandemia foi uma coisa difícil, né, pra gente, e eu acho que muita gente acabou se fechando, e a gente precisa entender que a vida cristã é uma vida em comunidade, em que a gente precisa dos relacionamentos dos nossos irmãos, porque nosso relacionamento com nossos irmãos é que às vezes nossos pecados se mostram, e às vezes quando a gente tem a oportunidade de tratar o pecado dos nossos irmãos, e assim como o ferro afia o ferro, nós iremos crescer, tá? E assim, tendo zelo pela comunhão, estão preservando, por mais que tenha problemas políticos que estão vindo aí, a gente tem que preservar pelo zelo dessa comunhão e buscar o pleno conhecimento, que é vida prática. Não dá para se viver só de conhecimento e só de leitura de livro. A gente precisa querer viver isso, tá? E ser bênção. E o que é bênção? Então o pessoal tá rindo que a gente falou isso no jovem. Bênção é enquanto bênção for. Bênção é como nós respondemos às situações da vida. Então a bênção são situações que Deus coloca na nossa vida e que podem vir a ser bênção ou não podem. Então Onésimo
é bênção porque Filemon vai perdoar ele. Provavelmente perdoou. A gente está falando aqui, a gente não sabe, né? Muito provavelmente perdoou. Filemon que ouviu a Pedro de Paulo. Não, certeza. Então, é bênção. Ele vai abençoar os outros. Mas quando a gente responder de forma que não agrade a Deus, não é mais bênção. Então, bênção é enquanto bênção for. Quando não for, não deixará de ser. Tá? E a carta de Filemon, ela tem um tom de gratidão a Deus e de bênção. Bênção é enquanto bênção for. Falei demais essa frase, mas é isso. Gratidão, tá? Paulo, ele traz essa carta com o intuito de gratidão a Deus. Não há peso nessa carta, não há nada que faça com que seja pesaroso a ida de Onésimo. É alegria na carta, é amor na carta. Tanto que nas outras cartas você vê que tem uma estrutura diferente de carta. Nessa carta, assim como de Romanos, Deus está querendo mostrar o amor, o cuidado, porque nesse caso aqui a gente vê Paulo dando um claro exemplo de como a gente deve honrar os outros quando eles merecem honra. E obviamente, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, porque é Deus quem trabalha tudo isso na nossa vida, é Deus quem trabalha essa gratidão em nós, esse amor e todas essas fontes de bênção, tá? Alguma dúvida? Puxa, questão? Isso? Fala uma coisa, Everton? Próxima aula a gente vai ver Próxima aula vai ser o conteúdo mesmo da carta. o conteúdo maior, tá? A gente tem 4 aulas. A primeira foi a saudação, né? Hoje foi ação de graças. Na próxima aula é o pastor Oscar, se não me engano. Isso. Ele vai trazer assim, todo o conteúdo de carta. Ali a gente vai entender mesmo o que Paulo disse, né? A parte mais densa dentro da carta. E na última vai ser a ação de graças. As considerações finais, né? Então, venham na próxima aula que vai ser Certinho? Gente, é isso. Vamos orar, terminar essa aula aqui. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês consigam colocar em prática isso, tá? Seja lendo mais a Bíblia e se propondo a isso, tá? Então Deus abençoe vocês à medida que vocês se colocam a viver isso, tá? Vamos lá. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo cuidado do Senhor na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos dado irmãos que são fontes de bênção na nossa vida, e irmãos que têm buscado crescer conosco, estar em comunhão conosco. Isso tudo é graça sua, Pai. É o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos provê, e é o Senhor quem tem nos trabalhado em nós para que possamos também ser bênção na vida dos outros, Pai. Cuida da vida de cada um aqui, pela vida dos pais também, possa estar abençoando a vida deles também, e também desse processo de criança, né? Eu agradecer, Pai, nesse momento de que para os pais a alegria maior é poder ver a herança que o Senhor dá para eles, o Pai, do cuidado e da oportunidade que o Senhor os dá de cuidar de filhos e poder ensinar a eles tudo quanto o Senhor tem feito na vida deles e o seu amor, Pai. No Jesus, amém.